Próximo material nosso. Pode passar bastante, porque eu fui falando já tudo isso sem usar o... Isso, passa. Aí, a história de Deus. Esse é o mais novo programa nosso. Ele começa a ser distribuído e trabalhado no Brasil. Não tem um ano isso. E a gente está resgatando alguns valores com ele. Eu vou trabalhar com você, vou falar com você sobre a história de Deus. Pode abrir o livro, dar uma olhadinha na página que introduz o livro. Veja que aqui tem conversa com adultos, uma explicação de como fazer a leitura do texto para o adulto que recebeu de presente na sua casa, para ler para a criança. E temos, então, uma sequência de histórias, são 75 histórias. E começa com a história bíblica de Gênesis 1, de 11 a 25. É uma paráfrase mais fiel possível ao texto bíblico, resumido e fiel, ok? Foi feito por nós essa paráfrase. E termina com uma passagem do Apocalipse, capítulo 21, do 1, 7 e o 23. É a paráfrase aqui. Nós temos trabalhado, resgatado a importância da metanarrativa, a sequência com que os fatos históricos acontecem, para ensinar a criança, marcar o coração da criança de 6 a 10 anos de idade, com uma ordem como as coisas acontecem, e dando para a criança leitora dessa história. E isso que o adulto deve fazer, isso que o professor da classe bíblica deve fazer, dando à criança um senso de pertencimento. Eu pertenço à história de Deus. A história de Deus é a história da salvação. A história de Deus é a história da humanidade. Porque todos nós, mesmo que as pessoas não creiam nisso, todos nós viemos de Adão e Eva. Todos nós, inclusive a ciência explica, né, de acordo com o estudo nos continentes, que nós viemos todos de uma única mulher, pelo estudo do DNA. Sim, somos todos filhos de Eva. E posteriormente, né, o dilúvio aconteceu, somos todos filhos de Noé, ok? Somos todos filhos. Isso tudo faz parte da história de Deus, da nossa história. Porque começou lá e chegou o evangelho até nós. E nessa metanarrativa, você tem até a chance, se você quiser, antes de entrar em Apocalipse, entre a história de Atos e a história de Apocalipse, você tem a chance, inclusive, de contar a história da sua igreja numa das histórias. Porque se você remontar, for atrás, você vai encontrar a história da sua igreja. Eu sou da igreja tal, que foi evangelizada por tal, pessoas de tal igreja, que foram trazidas por pessoas de tal igreja, que remonta lá a reforma que aconteceu em Lutero ou outro reformador, e você então dá um norte para aquela criança. A nossa história é essa. A nossa história é a história de Deus. Lindo, né? Às vezes parece só romântico isso. Não. Isso é muito importante. Numa pesquisa que nós fizemos, nossa missão irmã, a One Hope, que inclusive imprime esse material para chegar até a sua mão. A gente tem, esse ano, conseguimos imprimir e trazer graciosamente, sem custo para vocês. Eles imprimiram para nós, para chegar de graça para vocês, e nós administramos isso e possibilitamos isso. Mas nossa missão irmã conduziu uma pesquisa nos Estados Unidos para entender o desvio, e nós fizemos algo semelhante no Brasil. A justificativa do adolescente dizer que está fora da igreja é algo assim: eu não sei, eu não tenho nada a ver com essa história não é minha, né? Eu não sei, essa história é uma coisa que aconteceu, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com a história, isso aí é só uma religião. Ok? As pessoas acham que é só uma religião, que é só a religião A, B ou C.
Mas eles estão enganados, porque não é a história, não é uma religião, não é a história de uma religião, mas é a história do plano de salvação de Deus, da criação de todas as coisas, até a criação do homem, e um plano B para a salvação do homem, os planos de Deus para a salvação do homem. Isso inclui a mim e inclui cada uma das pessoas que existem nesse mundo, na face da terra. Esse senso, então, de pertencer, essa necessidade, então, da gente mostrar para as crianças que elas fazem parte dessa história e contar isso numa sequência. O mundo que nós vivemos conta e trabalha, né, nessa pós-modernidade, esse momento que nós vivemos, é um momento pós-moderno, onde, inclusive nas roupas, né, você mistura de tudo e está tudo certo. Cada um faz as suas próprias escolhas, cada um tem a sua verdade. Né? E na hora de contar histórias para as crianças, nós contamos a história de Pedro, nós contamos a história dos apóstolos, nós contamos a história de Jonas, nós contamos a história de Davi, nós contamos as histórias ficam tão fragmentadas na cabeça da criança, tão numa colcha de retalho, que dificulta o entendimento e o senso de pertencimento. Vocês me entendem? Então, esse material, a história de Deus, é um remédio, é um antídoto, é algo precioso que deve ser contado. Quando nós começamos a estudar a metanarrativa, que é a sequência como as coisas acontecem, em 2010, 2011, eu tive um propósito. Eu não tínhamos esse livro ainda, mas eu comecei a ler a Bíblia para o meu filho numa sequência, a história bíblica mesmo. Selecionei as principais histórias do plano de salvação, 52 histórias. Selecionei 52 histórias e comecei a trabalhar na mente e no coração dele essas histórias bíblicas. Ele já era quase um mocinho, um pré-adolescente. Mas eu falei, ainda dá tempo. Ele ainda vai querer me ouvir. Então, todo dia, antes de dormir, eu contava uma história para ele. Numa sequência lógica, que daria para ele o entendimento, então. Esse senso de pertencimento. Vocês entendem que isso é muito importante? Mesmo que vocês, talvez, né, o que isso? É só mais um material? Não. A Ame Evangelizar, ela não faz material por fazer. Não tem essa necessidade, porque material, aliás, tem muito. Tem materiais muito bons. Nós fazemos, cada material que fazemos é para combater uma problemática que impede a evangelização das pessoas. Nós fazemos cada trabalho que fazemos, cada evangelização, cada material que criamos muito. Se é uma coisa que a gente faz, é criar material para evangelização. Às vezes criamos um material para uma cidade inteira. Isso aconteceu em Toledo, por exemplo, uma cidade de Minas Gerais, completamente católica, e eu estava num projeto chamado Força Extra, e eu ia junto com uma galera adolescente, especialmente só tinha adolescente comigo, e nós fomos evangelizar Toledo. Para isso, nós fizemos como se fosse não era bem uma novena, mas era uma sequência de orações que a gente levaria as pessoas, os passos da oração que agrada a Deus. Seguindo, então, culminava com Jesus, né, no Getsemane, entregando-se a fazer a vontade do Pai. E tinha um folheto, no folheto, nesse papel, era um livreto, nesse papel tinha Jesus, então, ajoelhado, parecia um folheto católico mesmo, olha, beleza. Porque você passava na porta das casas, todo mundo católico, sou feliz por ser católico, sou católico, não quero ver ninguém de outra religião na minha porta, desse tipo eram as coisas, né? Então, a gente ia com o folheto, com o material, falava, tinha gente que perguntava para mim, qual é a hora da missa? Eu falei, deve ser lá pelas 7. Eu não deixava a pessoa perceber que eu era de uma outra religião, porque se eu não deixasse ela perceber isso, ela ouvia a minha palavra, e ela ouvia mesmo. E no finalzinho desse livreto, tinha um pedido de oração. Naquela cidade, moravam cerca de 700 pessoas. Na cidade, porque a zona rural era a maior parte das pessoas, e nós fomos na zona rural. Mas naquela cidade de 700 pessoas, 500 pessoas escreveram seus pedidos de oração. 500 pessoas ouviram a mensagem, porque a gente entregou uma mensagem, e entregaram um pedido de oração. E nós, na igreja presbiteriana, estávamos na igreja presbiteriana lá de Toledo, nós oramos por aquelas pessoas. E o movimento na cidade, a cidade começou a mudar. A cidade começou a mudar, uma cidade começou a mudar por conta de uma evangelização que atendia a necessidade daquele lugarejo, ok? De outra forma, eles não nos aceitariam.
Nós somos uniformizados, estava escrito força extra, todo mundo adolescente. O pessoal até chamava a gente, deixa eu ver o que é que você tem aí. Né? Atraía as pessoas o que nós tínhamos para oferecer. Era interessante o que nós tínhamos para oferecer. Era genuíno. Porque as crianças, imagina aquele catatauzinho desse tamanho pediu oração. Eu quero oração para o meu pai, que não para de beber. Mal sabia falar e sabia falar dos problemas em casa. Quero oração para minha mãe, que minha mãe briga demais comigo, porque às vezes os pais não estavam, ficaram dormindo, porque beberam a noite inteira. A cidade era uma cidade, ainda é, não sei se o que mudou nesses índices, mas uma cidade de alcoolismo, desenfreado. Então os pais durante o dia dormem, e as crianças estão ali no portão brincando, porque os pais estão dormindo, porque beberam muito. Esse era o cenário da cidade. E nós fizemos algo que atendia, e ao mesmo tempo eram católicos, participavam das quermesses, ficavam até tarde bebendo e ficava nessa situação. Uma situação terrível. O que eu digo para vocês, justificando então o material que fazemos, que todo o material que fazemos é em cima de uma realidade. Nós estudamos, antes de preparar esse material para Toledo, nós sentamos com os pastores que conseguimos conversar, nós falamos com eles, nós oramos pela cidade, nós verificamos os jornais, o que diziam a cidade, nós oramos muito por tudo aquilo, então preparamos algo que podia tocar o coração daquelas pessoas. Então é dessa forma que preparamos o material. Então não é qualquer material, queridos, está certo? Sei que existem muitos materiais muito bons, mas a gente tem pensado numa evangelização que toca, né, no Brasil todo. Qual seria a melhor forma de evangelizar o Brasil? Pessoas no Brasil que estão na faixa etária de 6 a 10. Hoje, a evangelização para pessoas de 6 a 10 anos, que combate o desvio, que combate algumas problemáticas de não pertencimento e tudo mais, é isso que nós pudemos produzir e distribuir graciosamente para a igreja, trabalhar dentro dela, porque é um material para a família da igreja trabalhar com as suas crianças, e você também levar e presentear para qualquer família. Então é um material para evangelização de crentes e descrentes, tanto o Evangelho de Marcos, quanto a história de Deus. Tudo bem? Se você for fazer uma escola bíblica de férias, classe 5 dias, programas parecidos com o da APEC, você pode selecionar algumas histórias aqui. Então, você pode contar uma história na segunda, uma história na terça, na quarta. Você pode começar com a história da criação e da primeira família, Adão e Eva. Você pode depois ir para uma história de pecado, que mostre, que denuncie algum pecado. Depois para a história de um profeta ou algum homem que deu alguma... Daniel, ou história de Davi, depois uma história de Jesus que mostra ele em ação, fazendo alguma coisa, e depois a sua morte ao final do livro. Tudo bem? E aí você pode fazer um programa ensinando cada dia uma história. Agora, se você quer trabalhar na sua igreja, não somente nas casas, mas você quer trabalhar num currículo na sua igreja, é um currículo para 2 anos. Porque é uma história por semana. Você pode até ter outras histórias sendo contadas, mas se você trabalhar uma história por semana, por 2 anos você tem um currículo aqui. Em breve a gente terá o manual do professor. Ele não está ainda pronto, deve sair, creio eu, até o final do ano, o manual do professor. Aí vocês podem pedir para a gente, podem fazer contato conosco e pedir o manual do professor. Mas você pode usar do jeito que está, você tem ali a história, se você mexer comigo ali, vai na primeira história. Veja que é bem legal, porque bem resumido, você consegue entender, inclusive, a ordem da criação, né? A criação do mundo, na história 1, diz assim: Deus criou o mundo em 6 dias. No começo, a terra era vazia, escura, e não havia nenhuma forma de vida. Deus ordenou que a luz começasse a brilhar, e assim aconteceu. Nos primeiros 2 dias, Deus criou o céu e o mar. No terceiro dia, Ele criou a terra, as plantas e as árvores cheias de frutas. No 4º dia, Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e criou também as estrelas. No 5º dia, Deus deu vida a todos os animais aquáticos e aos passarinhos. No último dia, todos os outros animais e seres vivos foram criados. E Deus fez todas as coisas, e tudo que Ele fez é bom. E aí, essas perguntas que podem facilitar a conversa do adulto com a criança, né? E tudo mais. E aí há uma orientação de como fazer a leitura do texto. Mas é possível trabalhar essa história, encenar a história. Eu tenho aluninhos, eu sou professora de inglês,
e de história. História para adolescentes e jovens. De inglês para crianças a partir de 4 anos. Como eu dou aula numa escola cristã por princípio bíblico, eu dou mais aula de Bíblia do que outra coisa para elas. Às vezes eu falo white, red, black, yellow, só para não dizer que eu não estou ensinando. Mas eu chego nessa sala de 4 anos e a gente faz uma roda. A gente senta junto, porque eu tenho 2 aulas com essas crianças do jardim. Então a gente faz a roda, eu chego, eles vêm, dá beijo, abraça, quer ficar comigo e fala, você vai contar a história hoje? Vou, tem que contar. Se eu não contar, eles não querem nem assistir o resto, né? Eles querem contar a história. Então a gente começa, conta uma boa história. A última aula, que eu dei em junho para poder vir para cá, dei aula e em seguida já viajei para cá. Na última aula, eu falei, eu vou contar a história dos amigos do paralítico, que é a história, acho, 52 do livro. Então, sentei com eles e comecei a contar. Eles acharam divertidíssima a história, porque os amigos vão até o telhado, né? Faz um buraco no telhado, põe o doente na frente de Jesus. Acharam fantástico. Eu falei para eles, como eles gostam muito de encenar, eles falaram para mim, ai, eu posso ser Jesus. Não, quero ser amigo do paralítico. Não. Aí tinha muita menina, elas falavam assim, mas o que a gente vai ser? Vocês vão carregar o paralítico e já tá bom. Porque eu sempre falo, homem tem que ser homem na encenação. Seja encenação para criança, adolescente, jovem, não mude os papéis, tá certo? Estou falando muito de encenação para vocês. Trabalhe esses papéis. Em multidão você põe a mulherada. Aliás, a gente já é uma multidão mesmo, né? Mas do contrário, papéis masculinos para homens, certo? E aí então eu falei, não, a menina queria ser a Maria. Eu tenho uma aluna Maria, até tenho uma foto dela no celular, porque ela é linda demais da conta. A Maria falou assim, eu quero ser Deus. Aí os outros riram, mulher vai ser Deus? Então não dá para Maria ser Deus, Maria pode ser outra coisa. Então aí eles encenaram a história. Aquele que era Jesus subiu em cima de uma cadeira, que estava mais alto. Aí os outros que estavam carregando o menininho, né? Tinha 4 meninos tentando carregar. Eu segurei a perna do outro para facilitar, porque eles queriam levar, fazer todo o esforço mesmo de levar até lá em cima. Mas foi uma bagunça. Encenaram a história. Vamos fazer de novo? Eu falei, não, gente, agora a gente tem que andar, porque senão a gente não tem aula, né? Aí falei para ele, tá bom, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o registrar dessa nossa história. E eu convidei eles para desenhar aquilo que eles tinham ensinado. Crianças de 4 anos, gente, 4 mesmo, não é exagero nenhum. As minhas crianças de 4 anos fizeram cada desenho da história. Tão fiéis ao que o texto bíblico está dizendo. Fizeram questão, né, de pensar em cordas para puxar o paralítico lá para cima. Né? Pauzinho para segurar assim, que eles iam segurar na coisa. Nem tivemos isso, mas eles foram muito fiéis ao texto. O telhado, o desenho, a multidão fora. Gente, negócio fantástico. Vocês acham que eles vão esquecer a história dos amigos do paralítico? Vocês acham que eles não vão lembrar dessa história mais? Lógico, ficou marcado no coração deles. Então é muito legal. Só para fechar essa questão da importância da história, uma vez eu estava fazendo, ainda com com o primeiro ano, eu estava fazendo a história da Torre de Babel, que é uma história que eu conto todo início do ano, por causa do inglês, língua, né? Então eu conto a história da Torre de Babel. E quando eu estava fazendo, eu pedi para esses do primeiro ano ensinarem, do jeito deles. Eles tinham ouvido, eu li o texto bíblico, literal, e eles então iam ensinar. Eu fazia a leitura e eles ensinavam. Eu lia e eles falavam, e agora fala isso, eles falavam. E a mesma coisa eu fiz com o paralítico anterior. E aí, quando chegou na hora, Deus estava numa cadeira em cima, que ficou mais alto, que desceu lá, mas ficou na cadeira ainda. Daí Deus fez assim, pirilim, plim, plim, que mudem as línguas. Né? Aí tudo bem, né? Eu achei muito engraçado, plim, 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 dei risada até, né? Mas foi ensinar e tal. Aí pedi para eles escreverem 5 linhas. Eles já tinham 5 anos, já eram pré-alfabetizados e sabiam escrever. Eles escreveram. Todos eles, né, encenaram, experimentaram a história. E alguns deles gravaram tanto pirilim, plim, plim, que eles falaram assim, e assim, aconteceu assim, assim, assim. E de repente Deus fez pirilim, plim, plim e mudou as línguas. Porque isso marca o coração deles, né? Isso grava o coração deles. Eles estão assim dispostos a isso, né? Uma terra extremamente fértil. Entenderam a importância da gente trabalhar o texto? Eu contei algumas experiências minhas aqui para vocês, mas vocês devem
estudar, contar a história, estudar ao máximo a história, encenar com eles, lendo e eles fazendo. E eles pedem para fazer de novo. Quanto mais você encenar com eles, mais eles vão aprender. E o importante não é a apresentação, porque na verdade eles não vão apresentar. Eles vão apenas experimentar aquele momento e gravar enquanto experimentam. Tudo bem? Vamos para o próximo material. Os amigos de Jesus.